que ela vendeu? O estoque. Então vamos baixar o estoque. Ó. Quanto que ele custou? Custou 95, valor justo dele. Então baixamos do estoque lá para o resultado, como despesa, custo da mercadoria vendida. Agora, o passivo. Verá que lá no passivo, originalmente, inicialmente, o valor justo dele era 95. À medida que o tempo vai passando, esse valor do passivo vai aumentando até chegar ao valor que será pago na data de vencimento, que no caso será o 100. Então, nós temos que ajustar esse passivo de 95, que era o valor justo dele na aquisição, para o valor justo atual dele, que é 100. E a contrapartida, olha para onde vai? Para o resultado, como uma despesa financeira, que está embutida lá no preço a prazo dessa operação. E aí o comprador vai pagar ao fornecedor os R$100, baixa ali do passivo, o dinheiro sai do caixa. Então, no final, no caixa teria 20, que é o que? O lucro da operação. Lá no resultado, nós temos lá uma receita de 120, a baixa do custo, o valor justo, que é o equivalente a preço à vista, 95, e a despesa financeira de 5. Essa despesa financeira a gente lança lá no resultado, no grupo de despesas financeiras, com o nome de despesas financeiras comerciais, para distingui-la da despesa financeira de empréstimos. Então, porque é uma despesa financeira decorrente de uma operação comercial e não de uma operação de empréstimo. Então, esse ajuste a valor presente é exigido pelas normas contábeis em função do quê? De prazo e relevância. Considerando o montante de operações de compras da Americanas, né, é muito provável que seria exigido que fosse feito esse ajuste no momento da aquisição. Então, porque esse ajuste a valor presente ele só não é exigido quando o efeito não seja relevante. Então, imagino que no caso da Americanas fosse relevante. Então, seria feito esse ajuste. Então, aqui nós teríamos o quê? Um exemplo muito simples aqui de uma compra a prazo, com ajuste a valor presente. Agora, vamos imaginar o seguinte, olha, nessa mesma operação, vamos supor que a empresa ela quisesse negociar essa compra com fornecedores à vista. Então, o preço à vista, como nós estamos vendo aqui, seria quanto? 95. Né? Então, só que ela não tem dinheiro em caixa para comprar à vista. Então, o que ela poderá fazer? Fazer uma operação bancária, uma operação de empréstimo, uma operação por meio do qual o banco pagaria esse fornecedor. Pagaria quanto ao fornecedor? Então, o valor que o banco iria negociar com o fornecedor para pagar à vista essa compra efetuada pelo comprador aqui, né, no caso Americanas, né, comprado a prazo, que poderia ser esse 95, poderia ser 94, poderia ser 96, aí seria uma operação o quê? Entre o banco e o fornecedor, para que o banco pagasse essa operação à vista. E aí, caso isso ocorra, vamos ver como é que ficaria contabilmente essa operação. Então, vou mostrar aqui para o meu colega do estúdio aí, muda a planilha aí, por favor. Então, aqui, olha, na parte de cima, tem o que eu acabei de mostrar para vocês, que é a operação de compra a prazo. Já na parte de baixo, o que eu estou mostrando ali? Ó? A empresa tem esse passivo com o fornecedor de 95. Bom, se ela vai negociar, fazer uma operação para que o banco pague esse fornecedor, ela vai deixar de dever ao fornecedor e vai passar a dever para quem? Para o banco. Tá vendo? Então, o que nós temos aí? Olha, uma reclassificação da obrigação. Deixou de ser um passivo operacional com fornecedor e passou a ser o quê? Um passivo financeiro com o banco. Então, vendo que o valor é o mesmo, ó, deixou de ter ali dívida com fornecedor, passou a ter a dívida com o banco, por esse valor. Aí, o que ela vai... Aí, simulei ali a operação de venda, tá vendo? Normal. Mas o que ela vai pagar para o banco não é 95. Aí vai depender da negociação. Poderá pagar para o banco o mesmo 100, teria então o quê? Os 5 ali de atualização, e aquela atualização foi para onde? Olha lá, para o resultado, como despesa financeira.
Agora, a despesa financeira, normal, não é comercial, porque agora é de uma operação financeira, né? Porque ela vai pagar para o banco, não vai pagar para o fornecedor. Porque, teoricamente, com relação ao fornecedor, essa compra foi à vista, né? Porque ela pagou à vista lá os 95 para o fornecedor. Então, nós teríamos, de qualquer forma, lá no resultado, a despesa financeira de 5. Poderá ser 4, poderá ser 6, poderá, vai depender do quê? Do prazo, né? Porque ela tinha um prazo para pagar ao fornecedor, prazo normal aí, 30, 60, 90 dias. Pode ser que a negociação dela com o banco tenha um prazo maior, aí prazo maior vai ter mais juros. Então, em vez de 5 ali, pode ser 6, pode ser 7. Então, aí vai depender da negociação. Então, aí que seria essa operação aí, né, chamada forfeit, aí, risco sacado, né? Então, seria esse tipo de operação. Por outro lado, voltando ali ó, na parte superior, veja, vamos olhar do lado agora do vendedor. O vendedor reconheceu no ativo dele duplicatas a receber em relação a Americanas no valor de 100. Aí ele pode ter feito o que com essa duplicata a receber? Ele pode ter mantido em carteira para receber, ou ele pode ter feito o que? Uma operação de desconto. Foi lá no banco, tomou um empréstimo do banco e deu essas duplicatas como garantia, fazendo a famosa operação de desconto duplicatas. Bom, se ele fez essa operação de desconto duplicata, isso não tem nenhum impacto aqui no comprador. É a operação dele, fornecedor com o banco. Porque, de qualquer forma, o comprador aqui vai pagar a duplicata da data de vencimento, vai pagar o boleto. A diferença é que, quando ele pagar esse boleto, o dinheiro não vai para a conta do vendedor, porque ele já antecipou junto ao banco. Numa operação de desconto, ele tomou já um empréstimo, né? Agora, essa operação de desconto feito pelo vendedor, para o comprador, não tem nenhum efeito, não tem impacto algum. O vendedor, ele também, em vez de fazer a operação de desconto, ele pode vender essa carteira para o banco, né? Então, a diferença é que, quando ele faz a operação de desconto, o risco continua com ele, porque se o comprador não pagar, ele vai ter que pagar para o banco. Quando ele faz a venda aí desse recebível, então ele passa o risco para quem compra, para o banco. E, logicamente, que o banco vai cobrar uma taxa maior dele, um desconto maior em função do risco, né, que ele estará assumindo. Porém, de qualquer forma, para o comprador, ele continua devendo o quê? A duplicata. Ele não está devendo para o banco, ele continua devendo a duplicata lá emitida pelo vendedor. Só que o vendedor passou esse direito para o banco e, quando o comprador pagar, o dinheiro vai para o banco. Mas isso também não terá efeito para o vendedor. Então, só terá efeito para o vendedor, desculpe, para o comprador, nessa simulação que eu fiz abaixo, quando o comprador faz uma operação bancária que ele quer, em vez de comprar a prazo, ele quer pagar à vista, justamente para obter o quê? Um desconto, que seria o 95 ali, ó. Só que ele fica devendo para quem isso? Devendo para o banco. Então, ele passa a ter o quê? Porque a operação com o fornecedor já foi liquidada. Não existe mais a obrigação com o fornecedor. O que ele passa a ter agora é a obrigação com o banco. Então, sai dali do passivo operacional para o passivo financeiro. Em função das poucas informações disponíveis até o momento, aparentemente, nós temos um problema do quê? De classificação, uma distorção na classificação. Em vez de estar como passivo operacional, em vez de estar como passivo financeiro, lá junto aos bancos, a obrigação estaria como passivo operacional. Está certo ou errado? Não sei. Teremos que ter mais informações para entender a operação, para verificar realmente se há ou não uma distorção nessa classificação. A princípio, eu julgo que não, porque essa operação foi auditada. Temos um contador lá, que é o responsável por essas demonstrações. Temos a auditoria, teve a KPMG, depois passou para a PwC. É difícil que eles não tenham analisado essa operação.
É difícil que eles não tenham enxergado que haja uma distorção. Então, eu diria, com base nas poucas informações disponíveis, né, que não há distorção. E que, se há uma distorção, provavelmente o efeito não será relevante. Então, esses 20 bilhões, colega, volta aqui para minha. Pode tirar aqui da tela isso? Então, se há uma distorção, esse montante de 20 bilhões, que já falaram, não, temos um passivo omitido de 20 bilhões. Não. Ouvimos coisa do tipo, olha, o patrimônio líquido dela em 30 de setembro é 14 bilhões, então, com esse passivo omitido, ela tem um patrimônio líquido negativo de 6 bilhões. Nossa, olha quanta coisa absurda que foi falado em função de tudo que a gente está ouvindo e analisando e tudo que está sendo falado e sem base. E me causa muita estranheza que já passaram, né, do dia 11 até agora, né, já passaram aí 20 dias, né, 21, 22 dias, e não tivemos ainda o esclarecimento dos fatos. Né? É muito tempo para que esse negócio fique nessa enrolação, porque lá no fato relevante, né, está dito que seria nomeado uma equipe independente para fazer um processo de investigação, para investigar se realmente tem ou não tem a fraude, né? Qual o montante da fraude, qual é o efeito da fraude. Né? Mas o que nós estamos vendo aí na realidade, uma coisa que eu costumo falar, que parece uma festa junina, onde tem aquela dança da quadrilha. Está todo mundo lá dançando. De repente, alguém grita, olha a cobra! Sai todo mundo correndo. É mentira! Volta todo mundo. Olha a chuva! Todo mundo se esconde. Parou! Todo mundo volta. Parece que é isso que está acontecendo. Cada vez que surge uma notícia totalmente infundada, com base apenas numa especulação, o mercado financeiro reage. E aí, qual foi a reação disso tudo? Né? Tem um rombo de 20 bilhões. Então os credores, opa, então esse rombo de 20 milhões vai afetar o quê? Os covenants. Então, o que são os covenants? Né? São aqueles indicadores de garantia. Então, quando o banco empresta o dinheiro para o banco, né, ele coloca uma taxa, um prazo, em função do risco que ele analisou. Então, ele coloca condições para a empresa tomadora do empréstimo para que ela mantenha certos indicadores de liquidez, de endividamento. Então, teoricamente, a princípio, se há uma classificação incorreta, uma distorção na classificação desse passivo, que não seja passivo operacional como está, que seja passivo financeiro, qual é o impacto disso? Mudará os indicadores? Mudará o passivo? Não, só vai mudar a linha. Né? O que o professor Eliseu Martins, né, sabiamente chamou de que geografia contábil. Muda apenas o quê? A geografia da coisa, a localização geográfica. Em vez de estar na linha do passivo operacional, estará na linha do passivo financeiro, caso esteja classificado errado. Não estou falando que esteja. Né?